O objetivo dessa carta aos irmãos, à igreja de Tessalônica, era encorajar os irmãos a ficar firmes na fé, a manter a esperança, um amor em desenvolvimento, mesmo diante das perseguições. Porque se o apóstolo Paulo foi perseguido lá, será que a igreja não seria perseguida também? Lógico que a igreja também seria grandemente perseguida. Mas que os irmãos devem permanecer firmes na fé, permanecer na esperança e permanecer na caridade, mesmo diante das perseguições. Ninguém pode fugir, abandonar a fé, desistir de Cristo, desistir da esperança, por causa de perseguições, por causa de doença, por causa de enfermidade, por causa de situações. Nada poderá nos separar do amor de Cristo, nem a fome, nem a nudez, nem a escassez, nada, nem os anjos, nada nos poderá nos separar do amor que é Cristo Jesus. Porque muitas pessoas, quando chegam as perseguições na parábola do semeador, há um grupo de pessoas que aceitam a fé, aflora essa alegria grande, dizendo: agora eu encontrei o caminho, graças a Deus, agora eu tenho Jesus no meu coração. Mas quando vem as perseguições, quando vem o arroxo, que todo mundo passa por isso, diz que muitos desvanecem da fé e abandonam a fé. É como aquela semente que foi plantada, ou semeada entre os espinhos, ou colocada sobre a rocha, que não se estabiliza, não se enraiza, não se frutifica. Então, muitas pessoas abandonam por causa das perseguições, abandonam a fé, e acham que quando aceitam a Jesus nunca mais vai adoecer, aceita Jesus não vai faltar mais nada, aceita Jesus e que não vai ter mais situações, não vai ter mais perseguições, e a Bíblia nunca garantiu isso. A Bíblia nos garantiu uma coisa: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Se Cristo venceu e nós somos um corpo de Cristo, vamos vencer também. Vamos vencer também. Seremos também mais do que vencedores. Mas vamos lá. O nosso ensino, os ensinos central dessa primeira carta. Primeiro, a esperança na ressurreição. Em Tessalonicenses capítulo 4, 13 e 18, não vou nessa leitura porque eu estou lendo o comentário, mas vocês depois poderão fazer anotação e depois estudar em casa. A certeza da vida eterna. O apóstolo Paulo se junta aos Tessalonicenses pela conversão daqueles cristãos, reconhecendo o evangelho genuíno, não só em palavras, mas em poder do Espírito Santo. Nas tribulações foram perseverantes. E também eles eram exemplo para as demais igrejas da Macedônia e de toda a região da Caia. Era uma igreja exemplar, porque eles resistiram às provações, às perseguições, enfrentaram as perseguições e mantiveram firmes na fé, porque eles conheceram o evangelho genuíno que os sustentou durante todas essas provações. Lugares em que foram ouvidos a virtude de sua fé, como eles se converteram a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a Jesus Cristo, o Filho de Deus que ressuscitou dos mortos, que nos ressuscitará com Ele, nos livrando da ira futura, ou seja, da ira do juízo divino que se desencadeará no período da grande tribulação. Não ignoreis acerca dos que dormem, não entristeçais como aqueles que não têm esperança. Se Cristo ressuscitou, Deus nos ressuscitará em Cristo, e nós, os vivos, nessa ocasião, seremos transformados, arrebatados com Ele, ao ressoar a trombeta de Deus, Cristo descendo do céu com alarido e com voz de arcanjo. Todo esse mistério se cumprirá. O corpo que dorme no pó da terra e o corpo dos vivos passará por uma profunda transformação, do mortal para o imortal, do corruptível para o incorruptível, e assim estaremos com Cristo eternamente. Meus irmãos, quando Paulo fala da ressurreição, da esperança da ressurreição,
falando com os irmãos de Tessalônica, também para os nossos dias, falando conosco, ele está dizendo que nós só temos condição de esperar a Cristo porque cremos no Evangelho, porque cremos em Deus através de um Evangelho genuíno. O Evangelho não é um Evangelho de segunda categoria, um Evangelho misturado com conceitos de humanismo, mas um Evangelho genuíno, uma revelação divina. Nós aceitamos, nós convertemos ao Deus vivo e verdadeiro. E o que levou aqueles irmãos a aceitarem a Cristo, que eu acho que é o ponto de partida de qualquer pessoa que aceita Cristo, é aceitar a Jesus com o único propósito, o único objetivo de herdar a vida eterna. Herdar a vida eterna. Esse era um ponto muito importante, muito chave dos irmãos de Tessalônica. Aceitaram a Cristo com o foco na vida eterna. Porque há muitas pessoas que às vezes aceitam Cristo por outra razão. A pessoa aceita Cristo porque gostou, achou bom esse ambiente, vem para a igreja, ou porque quer mudar de vida financeira, ou quer arrumar um casamento, ou quer ter outra coisa, Mas o foco não é a vida eterna. Mas os irmãos de Tessalônica, eles converteram a Cristo, ao Deus verdadeiro, e o foco deles era uma vida eterna. Irmãos, isso é muito importante, essa definição na vida do cristão. Eu falei isso porque quando aceitei a Jesus, eu estava fazendo esse trabalho, fazendo essa preparação desse estudo, para falar com os irmãos, eu olho para mim e pensando comigo mesmo, eu aceitei a Jesus com esse propósito de salvação, de vida eterna. Eu aceitei a Jesus para ser curado de doença, de enfermidade, nem para ficar mais bonito ou mais feio. Eu aceitei Jesus para ser salvo. Isso faz nós definir a nossa jornada, a nossa caminhada. Por quê? Porque o nosso foco é a vida eterna. Cristo, e quando nós aceitamos a Cristo, é certo que nós estamos com a esperança, estamos focados na ressurreição, porque é um caminho que nós vamos ter que enfrentar, a ressurreição, ou a transformação para os vivos. Todos os que morrem em Cristo vai ressuscitar. Paulo escreve dizendo para os irmãos de Tessalônica: fiquem tranquilos, não precisem ficarem, não ignoreis acerca dos que já dormem, como muitas pessoas que não têm esperança. Não, nós temos esperança. A ressurreição é um caminho, mas é um caminho seguro. É um caminho seguro para o povo de Deus. Nós vamos morrer, nós vamos ressuscitar. Cristo é a primícia dos que dormem. Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele. Nós, os vivos, seremos transformados e arrebatados por ocasião da volta de Cristo, a ressoar a trombeta de Deus, descendo do céu com alarido, com voz de arcanjo. Todo esse mistério se cumprirá, hoje ou amanhã vai cumprir. O corpo daqueles que dormem no pó da terra se levantarão, sepultam o corpo corruptível, levantam o corpo incorruptível, e assim estaremos com Cristo. Em Cristo seremos mais do que vencedores. Eu tenho ido em vários velórios ultimamente. E chego desde o ponto de uma tristeza muito grande pela separação do ente querido, mas, por outro lado, eu vejo uma consolação no coração de muitos irmãos, que eles não estão desesperados em relação ao futuro. Muitas vezes o choro é só um choro de separação física, de relacionamento fraterno, mas não é um desespero em relação ao futuro, porque todos cristãos
sabe que os seus entes queridos que morreram em Cristo vão ressuscitar. Vai levantar um corpo, vai colocar um corpo corruptível, mas se levantará um corpo incorruptível. Que coisa maravilhosa, que esperança da igreja, que esperança do salvo. Eu estava dizendo nesse último velório, eu dei uma palavra, dizendo, olha, aqui está o corpo do irmão, mas não está a alma desse corpo. Porque lá no hospital, quando o corpo não pôde mais, não tinha mais habilidade para a vida, que o corpo se limitou, a alma, o espírito saiu do corpo. Porque o espírito só fica no corpo enquanto o corpo tem vida, enquanto o corpo tem condição de ter vida. A hora que o corpo limita, é só o coração parar de bater, vai enfraquecendo e parou de bater. O espírito então solta o corpo, deixa o corpo. E aí, o espírito voltará para o corpo. Quando? Quando ele levantar do pó da terra. O espírito voltará para o corpo. E não voltará mais para aquele corpo que foi colocado no pó da terra. Frágil, limitado. Não, é um corpo incorruptível. Um corpo de vencedor para toda a eternidade. Eu creio pela fé que assim se dará, que assim se cumprirá. E todos nós precisamos ter essa esperança e essa convicção, porque o mundo cresce no mundo, de modo geral, a descrença da ressurreição. E as pessoas dizendo, não, morreu, acabou. Morreu, encerrou o ciclo da vida, e a vida encerra aí. Não, não encerra. A vida física desse corpo encerra agora, mas esse corpo novamente voltará a ter vida. Deus vai levantar nos campos da sepultura, como na visão de Ezequiel, os ossos secos se levantarão, um grande exército, se levantarão corpos irredutíveis. Mas, pastor, tudo é possível ao que crê, porque tudo é possível em Deus. Tudo é possível em Deus. Então eu creio em Deus e creio que assim se dará. E é por essa razão que não vamos temer a morte. A morte não é mais um terror na nossa vida. A morte é um canal que a gente passa por ela para galgar os postos futuros. Segundo, a volta do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13, 5, 11. A expectativa da segunda vinda de Jesus Cristo. Já que temos a consciência das verdades da Escritura Sagrada, esforcemo-nos na fé até o dia de nossa vitória. E pelo que exortamos a igreja a permanecer edificados em Cristo, tanto uns como os outros, todos nós, se cremos que Cristo nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou por nós, esperamos a sua segunda vinda. Será tão real como Jesus veio em sua primeira vinda do seu nascimento. É tão real. A volta do Senhor Jesus é tão real, assim como Jesus veio na primeira vinda do seu nascimento. Permaneçam na fé e animem a sua família. Seja uma mensagem na sua boca, no seu coração, de animar a sua família, animar os seus irmãos a permanecerem na fé, animar a igreja a permanecer na fé. Que essa seja uma linguagem que nós possamos estar falando com as pessoas. Vamos permanecer na fé, permaneçam na fé, meu irmão, permaneça minha família na fé, porque Jesus Cristo veio, na sua primeira vinda, ele veio. Eu sei que tem muita gente que não crê que Jesus Cristo veio. Tem muitas pessoas que não creem que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Há muita loucura por esse mundo afora. Mas eu peguei um videozinho, as pessoas estavam fazendo um debate numa rádio, não sei se é uma rádio comunitária, o que era. Eu sei que um daqueles debatedores
dizendo assim, não, quem morreu na cruz do Calvário não foi Cristo, quem morreu foi o Espírito Santo. Ele disse, o mundo está louco, o mundo está louco, o mundo está avesso, o mundo está de cabeça para baixo, o diabo está se andando e achando cabeça vazia e cabeça louca de tudo quanto é lado. Ora, gente, o Espírito Santo só veio depois que Jesus Cristo chegou lá. Assim que Jesus chegou lá, depois da sua ressurreição, ele rogou o Pai, o Espírito Santo veio, e o Espírito Santo está conosco, e vai ficar conosco aqui até o dia que ele levar a igreja e entregar para Jesus, assim, está aqui a noiva, preparei, adornei, está aqui entregue, está entregue. E aí Jesus pega a noiva e dá sequência. Mas, assim como Jesus veio na sua primeira vinda, no seu nascimento, ele voltará para buscar a sua igreja. Anime-se na fé. Anime-se na fé. E sejam preparados para escutar o que vocês tiverem que escutar por esse mundo afora. Mas nunca fuja desses princípios bíblicos. Porque a igreja em Tessalônica também enfrentou muitos problemas. Não é só nós que estamos enfrentando, eles também enfrentaram. A próxima, a vida santa. 1 Tessalonicenses 4, 1-8, 5, 12 a 24. Chamados à santidade e ao amor fraternal. Embora, posso falar comigo, só está grifado? 1, 2, 3. Embora a prática da imoralidade era comum e aceitável na sociedade, o apóstolo não transigia com as práticas imorais da sociedade, banalizando a santidade devida ao Senhor. Olha, à luz das verdades da Escritura, o cristão que aguarda a vinda de Cristo, a sua vida está pautada, sejam irrepreensíveis em santidade. Sejam irrepreensíveis, que não haja motivo de repreensão por levar uma vida fora do plano da santificação. Jamais baixaremos os padrões morais, jamais vamos baixar os padrões morais para dar satisfação à sociedade mundana. Jamais. Vamos concordar com a sociedade, baixar o nosso estilo de vida cristão, baixar nossos padrões morais, para dizer assim, a gente está muito diferente da sociedade, tem que mais ou menos encaixar com eles, porque senão a gente vai ficar assim tão separado, tão diferente, vamos ser discriminados. Não, jamais vamos baixar os nossos padrões morais para dar satisfação à sociedade mundana, acomodando as suas ideias em práticas profanas. Jamais. A igreja é a igreja de Cristo. Ela está aqui justamente isso. Não é para ser mais uma, é para ser a igreja de Cristo. É para fazer a diferença nessa terra. Se não for para isso, não tem sentido nenhum de ser a igreja do Cristo vivo. O apóstolo Paulo estava pronto para corrigir essas distorções nas igrejas. Quando nós vemos Apocalipse capítulo 2, verso 14, 15 a 20, os que seguiam a doutrina de Balaão, doutrina dos Nicolaítas e os que toleram Jezabel. Lógico, essas figuras em Apocalipse são ensinos que representavam essas personagens e aceitas por uns líderes, por alguns irmãos, e refutadas por outros, por pastores das igrejas, e refutadas por Jesus quando se revelou ao apóstolo João. Primeiro, qual é o primeiro? Primeiro,